Eu sou a Capitã Andy e estou muito feliz de ter sido convidada aqui para Terê FM TV para apresentar um programa sobre a Lei Maria da Penha. Eu estou atualmente lotada aqui em Teresópolis, trabalho com a Patrulha Maria da Penha e hoje eu vim trazer para vocês, telespectadores dessa TV, um pouquinho do que é a violência doméstica e a violência de gênero. E como início do programa, eu vou trazer aqui para vocês o início da Lei Maria da Penha. Como que surgiu? Porque, infelizmente, ainda tem muita gente que não conhece o nascimento, como nasceu a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela nasceu de uma vida constante de violências domésticas sofridas por Maria da Penha, uma farmacêutica e bioquímica, se eu não me engano, ela tem 2 faculdades, uma mulher cearense, divorciada. Naquela época ela ainda não era divorciada porque o Brasil não autorizava o divórcio, casamento era algo para toda a vida, mesmo que fosse uma bosta de casamento, a mulher tinha que ficar fadada a conviver com o seu marido, mesmo que ela apanhasse, mesmo que ele traísse, enfim, o Brasil não autorizava o divórcio e Maria da Penha, já à frente do seu tempo, se separou do seu primeiro marido e foi fazer o seu mestrado em São Paulo. Ela já tinha o doutorado, foi fazer o mestrado em São Paulo, onde ela conheceu o Marco Antônio Heredia, um colombiano que também estava fazendo mestrado, só que ele era de administração. Isso era lá em 77. E aí eles começaram a namorar, o Marco Antônio muito galanteador, A Maria da Penha já vinha de um relacionamento falido, com a sua autoestima um pouco abalada, e ele começou a galantear a Maria da Penha. Ele precisava de um visto, de permanência no Brasil. Enfim, ele começou a galantear. E aí eu falo para vocês o seguinte: o homem abusivo, ele identifica fragilidades nas mulheres. Ele percebe, ele tem um radar, tipo morcego, tipo baleia. Ele vai ali dentro daquele contexto, ele vai analisando, ele faz uma leitura corporal das mulheres, possivelmente as suas vítimas, e identifica qual tem o potencial para cair na rede dele. E ele percebeu isso na Maria da Penha. E ele começou a galantear ela, dizer o quanto ela era bonita, o quanto ela era inteligente, e ela foi se envolvendo naquele charme, do sotaque, enfim, resolveu ir morar com ele. E em 83, a vida dela se transformou. Ela já tinha as 3 filhas, ou seja, de 77 para 83, ela já tinha 3 filhas com ele. E num fatídico dia, de maio, ele tinha voltado de uma palestra em Fortaleza, no Maranhão, eles moravam em Fortaleza, ele tinha voltado de uma palestra no Maranhão e na madrugada do dia 25 para 26 de maio, se eu não me engano, ela recebeu um único tiro nas suas costas enquanto ela dormia no quarto do casal e ficou paraplégica. Ela ficou mais de 6 meses lutando entre a vida e a morte. O Marco Antônio, ele alegou para a polícia que tinha sido um assalto, que ele havia sofrido uma tentativa de assalto e que um desses assaltantes teria baleado tanto a Maria da Penha quanto ele próprio. Ele tinha uma ferida, uma perfuração de arma de fogo no seu ombro. O processo foi rolando, várias inconsistências foram sendo encontradas e quando ela saiu do hospital, depois de 6 meses, mais ou menos, 3 dias após ela na cadeira de rodas, paraplégica,
ela chega em casa após esses 3 dias do retorno dela para casa. Ela descobre várias cartas do Marco Antônio para sua amante, mesmo enquanto ela estava lutando entre a vida e a morte no hospital. Ele alegava que ia visitá-la no hospital em Brasília, que ela ficou internada no Sara Kubitschek, um hospital, ele não é público, mas ele é vinculado ao SUS, ou seja, ele não tinha despesa nenhuma com ela nesse hospital, apesar dele alegar que ele gastou mundos e fundos para tentar restaurar a saúde da sua querida esposa. Mesmo estando hospitalizada, ele ia de 15 em 15 dias visitá-la, mas ele não ia visitá-la, ele ia visitar a sua amante. E quando dava tempo, ele ia lá no hospital visitar a Maria da Penha. E aí eu falo para vocês, por que ela não denunciou ele antes? E todo mundo fala, a gente tá, esse período, né, esse ano, estourou aí um boom de que a Maria da Penha era uma farsa, que a lei tinha sido baseada numa mulher amargurada, que só fez o que fez porque descobriu uma traição do seu marido. Ele era um pobre coitado de um pai de família que teve a sua vida destruída por uma mulher traída. Por que ela não denunciou antes? A gente vive isso até hoje. Dificilmente uma mulher denuncia uma violência doméstica quando ela não efetivamente sofre uma violência física. A Maria da Penha nunca apanhou do seu marido. E eu não vou citar nomes, né, mas nesse documentário que foi falado que ela seria uma farsa, a pessoa que fala no documentário diz que todo mundo acha que a Maria da Penha está na cadeira de rodas porque ela apanhava do marido. Ela nunca apanhou do marido. Ele nunca levantou a mão para ela. Mas aí eu falo para vocês. Vocês sabem quais são os 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha? A violência física, que é a que deixa marcas. É a mais fácil de se identificar porque você vai na delegacia e faz um corpo de delito. Mas existem outras 4. A violência moral, que é quando eu te calunio, é quando eu te injurio, é quando eu te difamo, é quando eu te diminuo. Eu digo que você é gorda, que você é burra, que você é feia. Sabe, dentro desse contexto que eu diminuo a mulher para eu me sentir bem. Existe a violência sexual. Sim, existe estupro dentro do casamento, dentro de um relacionamento afetivo, entre namorados, entre noivos. Existe estupro. E não é só o estupro em si. Quando eu proíbo você de tomar anticoncepcional, porque eu quero manter você constantemente grávida. Ou então, quando eu obrigo você a tomar anticoncepcional, porque eu não quero ser pai, mesmo que o sonho da sua vida seja ser mãe. Então, eu faço você tomar o remédio, eu te obrigo. Ou então, eu obrigo você a assistir filmes pornográficos, a ter relações sexuais com outros parceiros, porque isso me dá prazer. Isso é violência sexual. Isso é violência sexual. Tem a violência patrimonial, que é quando eu destruo qualquer... Não precisa ser necessariamente algo de muito valor, um carro, uma casa. Eu destruo o seu celular. Eu destruo os aparelhos que você utiliza na sua profissão. Se você faz bolo para fora, por exemplo, eu quebro a sua batedeira. Eu quebro o seu material de fazer unha se você é manicure. Eu mato o seu cachorro. Eu bato no seu cachorro. Eu rasgo aquelas fotos da sua família, da sua vozinha que te criou, que você guarda com muito carinho. Gente, eu tenho quase 50 anos, eu sou da época do papel de carta. Eu colecionava papel de carta. Então eu pego essa pasta, que eu sei que você ama de paixão, e boto fogo. Eu queimo a sua carteira de identidade, a sua habilitação para você não poder sair de casa, a sua carteira de trabalho, que da minha época era física, hoje ela já é digital. Mas eu queimo a sua carteira de trabalho para te impedir de arrumar um emprego. Ou então, se você já tem um emprego, eu impeço você de administrar o seu dinheiro. Porque mulher não sabe administrar o dinheiro. E aí vem a pior delas, que foi a que a Maria da Penha sofreu. A violência psicológica. É o terror que ela sofria
diariamente, constantemente. Então, sim, para ela foi muito difícil admitir que ela era uma vítima de violência doméstica. Mas para tudo existe o pingo d'água, o último gole, a última gota. E para ela foi encontrar a prova material da sua tragédia pessoal, né? Mesmo enquanto ela estava lutando entre a vida e a morte, o seu marido continuava com a sua amante. E aí eu volto daqui a pouquinho para continuar com essa história e falar um pouquinho mais sobre a evolução da lei. E aí, estão gostando da história da Maria da Penha? Tem muito mais, gente. E aí, quando ela descobriu as cartas, né, a prova material da traição, e ela foi confrontar, né, o Marco Antônio, obviamente ele negou, disse que ela estava ficando louca, né, que era tudo coisa da cabeça dela, e ela decidiu pedir a separação. Todo mundo fala da questão da dupla tentativa de homicídio que ela sofreu, né? Que naquela época não existia ainda a lei do feminicídio, né? A própria violência doméstica não era considerada violência doméstica. Uma mulher que apanhava, né, que sofria qualquer tipo de violação de seus direitos dentro de uma relação marital, primeiro que não era crime, não era considerado crime, era considerado contravenção, né? Era tratado no Juizado Especial Criminal, né? O famoso GCRIM, onde quando ele era denunciado, quando ele sofria, né, uma ação penal, ele no máximo, quando condenado, era para pagar uma cesta básica a uma instituição filantrópica ou a prestação de um serviço comunitário. Isso era o contexto daquela época de violência doméstica. Não existia nenhuma lei que protegia as mulheres. E mesmo sabendo disso, Maria da Penha denunciou, né? Denunciou o seu companheiro, o seu marido. E aí eu pergunto para vocês, qual foi essa dupla, né, essa segunda tentativa de homicídio dela? Pode ter sido algo da cabeça dela? Pode, né? Porque todo mundo fala da eletrocução que ela sofreu. E aí, como que se deu essa questão? Enquanto ela estava no hospital, o Marco Antônio alegou que fez melhorias, adaptações na sua casa para receber a sua esposa, agora cadeirante. Então, ele adaptou todo o banheiro para que ela pudesse tomar banho. Em determinado, né, momento desses 3 dias, ela só passou 3 dias em casa até descobrir as cartas. Dentre esses 3 dias, ela foi tomar banho no banheiro e ele queria já colocar a cadeira dela debaixo do chuveiro. Ela teve um insightzinho, sabe aquela coisa assim? Pô, testa primeiro. Sabe quando você já tá com o pezinho atrás numa situação, algo te chama ali a atenção? Ela resolveu colocar a mão na água para testar a temperatura da água. E nisso ela tomou um choque. Ela, opa, tá dando choque. E ele é assim mesmo, é o fio terra. Como assim mesmo? E aí ela já estava desconfiada, né? Porque ele já vinha tratando ela muito mal. Ela falou assim, ele vai tentar me matar de novo. Porque ela já desconfiava que o tiro que tinha deixado ela paraplégica não tinha sido um mero assalto. Tinha sido planejado. E ela desconfiou e resolveu tomar banho no outro banheiro, no banheiro das filhas. E logo em seguida ela descobre as cartas. Aí foi a gota d'água para ela e ela resolveu denunciar ele. E denunciou ele por tentativa de homicídio. 2 tentativas de homicídio. 6 anos, ou seja, o fato foi em 83, em 89 ele foi a julgamento. 6 anos depois do ato, da tentativa do primeiro homicídio dela. Ele foi condenado a 15 anos. Ele ficou preso?
Não, não ficou preso. A defesa dele alegou inconsistências na acusação e ele saiu pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Maria da Penha ficou muito injuriada, mas não desistiu. Recorreu de novo. 5 anos depois, ele foi condenado novamente. Um novo júri foi formado, as mesmas provas foram apresentadas e novamente o júri considerou ele como culpado das 2 tentativas de homicídio contra Maria da Penha. Só que dessa vez ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão. Aí ele ficou preso? Não, não ficou preso. 11 anos de luta. 11 anos de luta. E ele não ficou preso novamente, porque a defesa dele alegou inconsistências no processo. E mais uma vez ele saiu pela porta da frente. Aí ela resolveu escrever um livro. É o famoso livro dela, Eu Sobrevivi. E esse livro ela entregou para um amigo dela, que era deputado, acho que no Ceará. E esse deputado, estarrecido com o que ela contava naquele livro, não acreditando em tudo que a sua amiga tinha passado, e entregou esse livro na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A comissão olhou aquilo e falou assim: nossa, o que está acontecendo com as mulheres no Brasil? E entrou com o primeiro pedido de respostas ao Brasil. E o Brasil respondeu? Não, o Brasil não respondeu. A comissão entrou com o segundo pedido. Brasil, se movimenta. Queremos saber quais são as propostas que vocês têm aí para proteger as mulheres. E o Brasil não respondeu. Aí eles entraram com um terceiro pedido. Brasil, vocês não vão responder à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, não? Não vão, não? Vão simplesmente ficar em silêncio? E o Brasil não respondeu. Aí eles entraram com um quarto pedido de respostas, juntamente com a ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. Olha só, a gente fez 4 pedidos de respostas ao Brasil sobre todas essas violações de direitos contra as mulheres que estão acontecendo naquele país e até agora o Brasil não se pronunciou. E aí a ONU, né, juntamente com a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, falou assim: Brasil, olha só, agora é a Vera. Ou vocês tomam providências em relação a todas essas violações dos direitos contra as mulheres, cria uma lei de proteção às mulheres e em ressarcimento simbólico de tudo que essa mulher passou, deem o nome dela a essa lei. Porque se vocês não fizerem isso, nós vamos multar o país através do seu representante máximo, que na época era o presidente da República, em uma multa de milhões de dólares. Aí, o Brasil, que não é bobo, falou assim: peraí, ou a gente cria uma lei para proteger as mulheres, ou a gente é multado em milhões de dólares. O que é mais fácil fazer? Vamos criar a lei. Então, a criação da Lei Maria da Penha não foi porque o Brasil estava preocupado com o que estava acontecendo com a gente. Não, muito pelo contrário. O Brasil só não queria pagar uma multa milionária. Por isso que a lei ela vem sofrendo várias alterações nos seus artigos, porque quando ela foi criada somente para satisfazer uma determinação da ONU junto com a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Simples assim. Não foi porque o Brasil estava realmente preocupado com a gente. E o nome Lei Maria da Penha foi porque foi uma imposição dessa comissão. E lembrando que ia prescrever o crime. Ele ia sair impune desse crime, porque já estavam completando 19 anos e 6 meses. O crime prescreveria com 20 anos. Faltou isso aqui para ele não ser condenado pelo crime que ele cometeu. E aí eu pergunto para vocês,
Ele pegou quanto tempo preso? Ele cumpriu 2 anos. Em regime fechado. 2 anos. Depois ele cumpriu mais 5 anos de regime semiaberto. O que é isso, regime semiaberto? Ele só ia para a cadeia para dormir. Só para dormir. E depois ele ficou só assinando lá na justiça, dizendo que uma vez por mês ele ia lá assinar. Então, aí eu falo com vocês, as consequências do ato dele para com Maria da Penha foram tão danosas e ele só cumpriu 2 anos de cadeia. Hoje, o crime, né, de violência contra a mulher, ela prevê 3 anos de reclusão. Tá errado. O feminicídio, ele é um crime hediondo, mas a tentativa de feminicídio não é considerada hediondo. Então, a lei é válida, ela é ótima, ela é maravilhosa, ela protege as mulheres, mas ela precisa melhorar muito ainda. A gente precisa avançar muito ainda no quesito de proteção integral dos direitos não só das mulheres, mas também dos filhos dessas mulheres, que são as vítimas indiretas da violência doméstica. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E aí, gente, estão gostando da história da Maria da Penha? Já sabiam do nascimento da lei, como ela surgiu, né, o que vinha por trás da lei? E acho que o programa está aqui para isso, para a gente esclarecer, né, falar sobre a violência doméstica, falar sobre violência de gênero, falar sobre homens abusivos, sobre homens tóxicos, a diferença entre eles. Eu vou estar aqui falando para vocês sobre todas as leis, porque não existe só a Lei Maria da Penha que protege e garante os direitos das mulheres, não só na questão da violência doméstica, mas na questão também da violência de gênero. Leis que protegem as crianças, que a gente está vendo aí um número crescente e absurdo de crianças vítimas de violência doméstica, praticado também por mulheres. Né? A gente precisa falar aqui também que existem mulheres que praticam violência doméstica, porque quando você vai olhar o caput da lei, ela é toda e qualquer violência praticada contra o gênero feminino em ambiente doméstico e familiar. O que isso significa? Isso significa que as pessoas trans, né, as mulheres trans, hoje, ano passado foi sancionada esse aditivo na Lei 11.340, porque ele fala de gênero feminino e não de sexo feminino. Então, as mulheres trans hoje são abraçadas pela Lei Maria da Penha quando sofrem violência doméstica de seus parceiros ou de seus familiares, desde que essa violência seja no contexto familiar ou interrelacional. E aí é bom a gente esclarecer que a vítima, ela tem que ser do gênero feminino, obrigatoriamente. Por isso que as pessoas brincam aí, mas e o homem que sofre, que apanha dentro de casa? A Lei Maria da Penha não abraça esse homem. Esse homem é abraçado pelo Código Penal, que está aí desde 1940. Não existe a Lei João da Penha. Existe o Código Penal. Mas para a pessoa do gênero feminino, obrigatoriamente, quando vítima, está abraçado pela Lei Maria da Penha. Agora, o agressor pode ser tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. A gente vê mães agressoras, vós agressoras, irmãs agressoras, filhas agressoras, esposas, pais, irmãos, tios. Óbvio que o percentual de mulheres no mundo é de 53%, ou seja, nós somos a maioria. Então, estatisticamente, nós somos mais vítimas, porque somos a maioria.
Isso também tem que ser falado. Agora, voltando para o assunto da Maria da Penha em si, né? A violência que ela sofreu foi uma violência primariamente psicológica, né? Ele vinha torturando essa mulher ao longo desses anos. Ela sofreu violência patrimonial, porque ele falsificou documentos dela, falsificou assinaturas dela, né, para que ele pudesse ter acesso, né, à conta dela, ao dinheiro dela, enquanto ela estava hospitalizada, né, esse período que ela passou hospitalizada. Ele falsificou documentos dela. Ela sofria violência moral, né, onde ele caluniava ela, ele injuriava ela, mas ela nunca sofreu a violência física. E muitas mulheres hoje, ainda, infelizmente, entendem violência doméstica somente como a violência física, e por isso elas não denunciam. Eu tenho 23 anos de polícia, e eu sempre ouvi em ocorrências de briga de marido e mulher, que quando ela solicitava uma viatura, ela falava assim, não, eu só quero que você dê um susto nele. Olho inchado, nariz quebrado, faltando um dente. Ela queria que a gente fosse e atendesse a ocorrência somente para quê? Para cessar a agressão que ela estava sofrendo naquele momento. Ela só queria parar de apanhar. Mas ela não entende e não entendia, e hoje muitas mulheres ainda não entendem, que a violência doméstica ela é uma escada que sobe, só sobe. Quando você permite que ele mande você calar a boca, quando você permite que ele te dê um empurrão, que ele te dê um tapa, você está permitindo que ele aumente a intensidade das agressões e das ofensas e aumente a frequência dessas agressões. Se às vezes ele te xingava ou te batia somente aos finais de semana, quando você não faz absolutamente nada, você está dando a permissão para esse homem fazer isso todos os dias, todas as horas, a qualquer momento. E quando você não entende que um cala-boca, você é burra, você não entende nada, mulher não serve para nada, vai esquentar minha comida, deita nessa cama que eu quero te usar. Tem até uma novela que passava numa grande TV aí, que falava, né, ele virava para sua mulher e falava assim, se prepare que hoje eu vou lhe usar. Isso é violência. Porque se eu não estou disposta, se eu tive um péssimo dia de trabalho, se, sei lá, eu não estou bem, eu estou para ficar menstruada, eu estou com dor de cabeça, não importa. Não é não. Se eu digo não, eu não quero ter relações sexuais com você, você tem que respeitar. Não existe essa de que você é minha mulher, você tem que me servir a hora que eu quiser, porque senão eu vou procurar na rua. Isso é ameaça. Isso é violência psicológica. Isso que a gente tem que entender. Quando eu enquanto seu marido, seu namorado, seu ficante, seu crush, digo pra você, não sai com essa roupa, porque mulher minha não anda desse jeito na rua, isso é violência doméstica. Mas ele não mora comigo, mas ele não tem que morar com você. Basta você ter uma relação interpessoal com ele. Basta vocês se considerarem íntimos. Já está configurada a violência doméstica. A violência moral, a violência psicológica, a violência sexual. Ele não precisa te bater. Ele não precisa. Nenhuma violência doméstica começa com um tapa. Nenhuma começa. Ele começa sutilmente. Você tem certeza que você vai sair com esse batom? Você não acha que está vermelho demais? Você não acha que está chamando a atenção demais? Vai atrair o olhar dos outros homens. Eu vou ficar desconfortável. Você está saindo para chamar a atenção de outros homens ou para ficar bem comigo? Ou então, não vamos sair não. Vamos ficar em casa. Mesmo que seja o aniversário da sua melhor amiga. A sua amiga não gosta muito de mim, ela fala mal de mim.
Eu tenho certeza que ela fala mal de mim para você. Vamos ficar em casa? E quando você cede a primeira vez, você está dando o aval para ele continuar. Um homem abusivo, ele não tem empatia com a sua dor. Não tem. Ele sente prazer em provocar o seu sofrimento. Ele sente prazer em te desmerecer, em te diminuir. Porque enquanto você não está com ele, você está bonita, você está vibrante, você está alegre, você chamou a atenção dele. Mas na cabeça doente dele, o privilégio de estar com ele é seu. Então você tem que ajoelhar no chão e agradecer pelo lírio do campo, pelo alecrim dourado, ter olhado para você. Então você não pode aparecer mais do que ele. Então ele vai fazer de tudo para quê? Para te apagar. Para que você desapareça. Para que todas as luzes e os holofotes sejam para ele. Isso é violência doméstica. Isso é violência psicológica. No próximo bloco, a gente vai falar com uma psicóloga que vai explicar um pouquinho mais sobre essa questão, né, da violência psicológica dentro da violência doméstica. Bom, agora a gente vai falar especificamente da violência psicológica, né? Como que funciona a cabeça de um homem agressor, né? Que ele pratica esse tipo de violência, essa conduta que é tão danosa. E por que eu escolhi falar hoje especificamente sobre a violência, né, psicológica como a mais danosa? Eu trouxe aqui a minha amiga Vanessa, a doutora Vanessa, psicóloga, e a gente está aproveitando o gancho do Setembro Amarelo, a gente está terminando o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, para falar exatamente sobre isso, né, Vanessa? Como que a violência psicológica afeta diretamente as mulheres nessa questão do suicídio, né? O que acontece? Explica, né, para os nossos telespectadores. Primeiro a gente precisa entender o que é a violência psicológica, né? Como é a violência psicológica? É o deboche, é a desvalorização, né? Primeiro você precisa entender como é que isso funciona, porque às vezes você está passando e não sabe. É chantagem, é a degradação dessa mulher, fazer com que ela se sinta nada, reduza ela a nada. Então, isso são tipos de violência psicológica. A partir do momento que você entende que esses tipos de ataque está acontecendo, você consegue entender que você está vivenciando um ciclo de violência. Porque a violência psicológica, ela não deixa marcas, né, externas, isso, né? Aí, mas ela deixa marcas na alma, né? Você se sente ali preso dentro de uma prisão sem grades. Essa é a violência psicológica. É prender o elefante com uma pena, né? Exatamente. Então, o agressor, ele vai rebaixando aquela mulher, ele vai chantageando aquela mulher, e aquela mulher ela não entende que ela está passando por um ciclo de violência psicológica. Porque para ela é normal, ele está fazendo isso porque ele está cuidando de mim. Não, isso é uma violência. E o que a gente vê ao decorrer dos anos é que isso traz um esgotamento psicológico para essa mulher. E ela adoece. Ela acaba achando que a culpa é dela. Ele consegue fazer essa manipulação. Exatamente. A minha vida é uma bosta por sua culpa, porque você é uma péssima mulher, você é uma péssima mãe, péssima dona de casa. E essa chantagem emocional de fazer com que ela se reduza a nada, isso vai gerando doenças psicológicas. A depressão vai chegando, e isso como a gente, né, havia falado, é um namoro que ele vai começando a tomar uma proporção muito grande na vida daquela mulher. E quando ela se vê, ela já está dentro daquele relacionamento totalmente tóxico. E não sabendo lidar com esses tipos de violência, porque ela nunca ouviu. Nunca ouviu. Ele tá cuidando de mim. Não, ele não está cuidando de você. Ele está te machucando, ele está te degradando, né? Então, essa mulher, ela precisa entender quais são esses tipos para que ela possa entender que ela está vivenciando a violência psicológica. E, assim, sintomas bem
claros de violência psicológica, né, de reflexos da violência psicológica, é uma mulher com obesidade mórbida, Exato. uma mulher viciada em álcool ou drogas, Porque ela precisa jogar isso para algum lugar, essa dor. descontar em alguma coisa. Exatamente. E isso faz com que ela acabe, a autoestima dela vai mexendo com essa autoestima, ela vai deixando de se perceber. Como mulher e como pessoa. Ela vai deixando, né? Então, ele faz com que essa mulher perca a percepção do que é real e do que não é. Do que não é real naquele momento. Não, eu não sou assim, mas ele faz com que aquele ambiente se torne um ambiente tóxico. E isso é por culpa, né? Muitas das vezes ela acha que aquilo é por culpa dela. Porque ele faz... Ele distorce essa realidade. Isso é um tipo de psicologia, a gente até dá o nome de gaslighting, que faz com que essa pessoa perca a percepção da realidade. Da realidade. E é isso que faz o manipulador. Ele manipula a situação e ela acaba vivenciando esses ciclos sem se dar conta que ela está totalmente no lar adoecido. E aí ela tende a ficar dependente, né? Dependente de álcool, dependente de psicotrópicos, dependente da comida, né? Ela cria compulsões. Porque ela não dá conta sozinha, né? Existe um adoecimento psíquico e que isso precisa ser acompanhado. Por isso esse trabalho tão maravilhoso, né, que a gente tem lá no Instituto Maria da Penha, né, você tem trago isso muito forte, falando sobre os tipos de violência. Para que a pessoa entenda e se perceba vivendo um relacionamento abusivo. Exatamente. Essas pessoas precisam entender que elas não estão sozinhas, mas, acima de tudo, entender como funciona esse ciclo da violência. E a violência psicológica, ela assim, todas machucam, mas ela é a mais letal, porque ela vem sem deixar marcas visíveis. E aí, para você entender o que é o ciclo da violência, né? Como eu falei no outro bloco, nenhuma violência começa com tapa, começa com agressão física, né? É o namoro. É o galanteador, né? Ele vai te enredando naquele romance, ele fala coisas maravilhosas, ele te escaneia e fala tudo o que você quer ouvir. É o príncipe no cavalo branco, né? O príncipe encantado no cavalo branco. Quando vocês já estão juntos, né? Quando ele já conseguiu o prêmio dele, que era você, no caso, qualquer coisinha fora do contexto, um copo fora do lugar, uma comida que ele não gosta, é motivo para o estresse ou o aumento da tensão. Isso aí, que é o ciclo, né? Ciclo, né? São as fases, né? A lua de mel, o aumento da tensão, né? Que você não sabe fazer nada direito, essa comida tá uma bosta, você não presta pra nada, e aí vai o desgaste. E ela se culpa, né? Se culpabiliza daquela situação que é normal num relacionamento, você não acertar uma receita, não acertar, você não tem que ser perfeita em tudo. Né? O relacionamento não é um relacionamento perfeito, ele é um relacionamento de parceria. E quando essa mulher ela se vê nesse relacionamento adoecido, ela tende a ir para outros lados, né? Ela vai para a compulsão, ela vai para o isolamento, as relações interpessoais vão ficando pequenas, ela deixa de fazer situações que ela fazia no cotidiano, de rir, de ir à casa da amiga, porque aquela pessoa começa a aprender. Isso. De trabalhar. Porque a autoestima está baixa naquele momento. Então ela começa a não se perceber mais. E é isso que acontece com muitas das mulheres que a gente hoje vê dentro da violência doméstica. Essas pessoas, elas acabam virando zumbis. Eu chamo escravas, de espectros de ser humano. Espectros, exatamente. São mortos-vivos. Exatamente. E elas acabam se perdendo delas mesmas.
Entende? Esse eu, esse self, ela perde essa realidade de quem ela é naquele momento. Ela esquece que ela é mulher, que ela é mãe, que ela é amada. Essas percepções vão se perdendo e com essa perda vem o adoecimento. E aí desse adoecimento, né, dessa perda de identidade, você quer acabar com o sofrimento. Exatamente. E aí, uma coisa que eu chamo a atenção é que o alto índice de suicídio feminino, né, que tem, as nossas taxas são muito altas, não tem relação com a violência doméstica. Não faz essa relação. Porque não interessa. Né? A mulher simplesmente se matou porque é maluca. Esquizofrênica. Tava com depressão. Mulher tem disso. Exatamente. Minimiza o sofrimento. Banaliza o sofrimento. E por isso que eu digo que a violência doméstica ela tem que ser encarada com mais seriedade. Não que a lei não seja... A lei é muito séria. A lei ela veio revolucionar todo esse contexto da violência doméstica. Primeiro porque criminalizou. Exato. Primeiro que criminalizou. Porque pagar a cesta básica... Um cara que espanca a mulher, o cara vai pagar uma cesta básica e tá tudo certo? Né? Então, ela foi um avanço. Mesmo que por caminhos tortos, ela foi um avanço. Mas precisa melhorar muito ainda. Essa questão da punição dos agressores tem que melhorar muito ainda, porque 3 anos só não é suficiente. Para um cara que bate numa mulher, para um cara que faz isso na presença dos filhos, para um cara que leva uma mulher a cometer o suicídio ou a tentar o suicídio, ele tem que ter uma penalidade mais grave. Exatamente. Porque os danos não é só para a mulher. É para toda a família, né? O lar fica adoecido, né? A criança adoece, o jovem adoece. Aquele lar precisa de atenção, aquele lar precisa de uma psicoeducação. Esse agressor também precisa de cuidados psicológicos. Porque ele pode ser uma criança que cresceu num ambiente desse. Então, eu acho que é muito importante a gente dizer isso aqui. Porque a gente está falando de violência, a gente está falando da mulher, mas a gente também faz aqui um parênteses para falar desse agressor que também precisa de um apoio psicológico, que é muito importante. Né? A rede também, não a rede da proteção à mulher, mas né, esse agressor procurar uma rede de apoio para que ele possa se enxergar como agressor, que é o que não acontece. Exatamente, né? Ele é a vítima. Ele é a vítima, né? Eu sou o pobre coitado. Mas isso é assunto para outro programa. Exatamente. Então, eu espero que a gente tenha conseguido passar para vocês, né, uma pitadinha do que vai ser, né, o programa Lei Maria da Penha. Aceito sugestões de temas. Tenho 1 bilhão de temas aqui para falar para vocês, mas eu estou aqui aberta a sugestões, aberta a convidados. Né? É o programa Lei Maria da Penha, mas o programa é de vocês. E a gente está aqui para trazer conhecimento, esclarecimento, informação. Né? E a voz de uma tem que ser a voz de todas. E a voz de todas nós tem que ressoar, ecoar, refletir como uma única voz. Porque juntas nós somos muito mais fortes. Conta comigo aí para estar trazendo para vocês informação e conhecimento sobre violência doméstica e de gênero. Obrigada.